Jerusalém nunca pareceu tão silenciosa. As ruas de pedra estão vazias, mas existe algo diferente no ar. Enquanto a cidade adormece, homens armados caminham pelas sombras carregando tochas. Eles não marcham como um exército em guerra. Avançam em silêncio, como quem sabe exatamente onde encontrar o homem que veio procurar. Naquela noite, ninguém imaginava que a história da humanidade estava prestes a mudar para sempre. No jardim do Getsêmani, Jesus permanece em oração. Não existe medo em seus olhos, apenas a certeza de que o momento esperado finalmente chegou. Ao longe, as chamas das tochas rompem a escuridão. Os passos ficam cada vez mais próximos. Entre os soldados, um rosto conhecido se destaca. Judas caminha lentamente. Não traz uma espada, não traz uma acusação. Apenas um beijo. Um gesto simples que se transforma na maior traição de todos os tempos. Os soldados avançam, mas Jesus não tenta fugir. Ele não ordena que seus discípulos lutem. Não pede socorro. Apenas estende as mãos e aceita aquilo que já sabia desde o princípio. Enquanto isso, os homens que prometeram permanecer ao seu lado até a morte se dispersam pela noite. O medo faz em poucos segundos o que nenhum inimigo havia conseguido fazer durante anos. Pedro corre sem olhar para trás. O coração acelera. A respiração pesa. Mesmo tentando se esconder, ele continua seguindo de longe o mestre, incapaz de abandoná-lo completamente. No pátio do sumo sacerdote, uma simples pergunta atravessa o silêncio. Você também não estava com ele? Pedro responde que não. Depois nega outra vez. E mais uma. Então o canto de um galo rompe a madrugada. Naquele instante, ele ergue os olhos e encontra o olhar de Jesus. Não a condenação. Apenas o silêncio tão profundo que despedaça sua alma. Pedro entende que a maior batalha daquela noite não aconteceu diante dos sacerdotes, mas dentro do próprio coração. Enquanto isso, o Sinédrio já decidiu o destino de Jesus, antes mesmo do julgamento começar. As acusações aumentam. As testemunhas se contradizem. A verdade deixa de importar quando o veredito já foi escrito. Mesmo cercado por ódio, Jesus permanece em pé. Não responde aos insultos. Não tenta convencer ninguém. Sua serenidade incomoda muito mais do que qualquer palavra poderia incomodar. Quando o amanhecer chega, Jerusalém desperta para assistir a uma escolha que jamais deveria existir. De um lado está Barrabás, conhecido por seus crimes e pela violência. Do outro, Jesus, o homem que curou enfermos, alimentou multidões e anunciou esperança aos que já haviam perdido tudo. A multidão grita. Cada voz fortalece a outra até que um único nome domina toda a praça. Barrabás. Pilatos percebe que perdeu o controle. A decisão já não pertence mais a ele. Começa então o caminho mais doloroso da história. A flagelação transforma o corpo de Jesus em feridas abertas. Cada golpe rasga sua pele, mas não destrói sua determinação. Os soldados zombam, riem e o coroam com espinhos, acreditando que estão humilhando um homem derrotado. Eles não percebem que cada passo daquela caminhada aproxima o cumprimento de uma promessa feita muito antes daquela geração existir. A cruz pesa sobre seus ombros enquanto Jerusalém observa em silêncio. A cada queda, parece impossível continuar, mas ele se levanta, não porque a força permaneça em seu corpo, mas porque existe um propósito maior do que a própria dor. No caminho, seus olhos encontram os de Maria. Nenhuma palavra é necessária. Apenas o olhar capaz de carregar toda a dor de uma mãe e toda a coragem de um filho. No alto do Calvário, os martelos ecoam como se o próprio mundo prendesse a respiração. A cruz é levantada diante de todos. Muitos acreditam estar vendo o fim, mas, na verdade, estão presenciando o início da maior história de esperança já contada. Quando Jesus declara, está consumado, o céu escurece, a terra treme e o véu do templo se rasga. Para os homens, aquele era o fim de tudo. Para Deus, era apenas o começo, porque a morte ainda pensava que havia vencido. Mas a pedra do sepulcro ainda seria removida, e o amanhecer do terceiro dia mudaria a história da humanidade para sempre.